Hoje a gente vai mergulhar um pouco na estrutura do poder executivo aqui no Brasil, né? Opa, vamos lá! A nossa base são alguns documentos, textos que detalham como o governo se organiza, como opera. Sim, fontes importantes para a gente entender essa máquina. Exato. E o objetivo aqui é, tipo assim, desvendar as funções, a estrutura, o que é central no executivo, com foco principal, claro, na figura da presidência da República. Que no nosso sistema presidencialista acaba concentrando muita coisa, né? Pois é, o presidente aqui é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. É bastante poder e responsabilidade numa pessoa só, né? Sem dúvida. E para a gente entender essa concentração toda, acho que vale lembrar o básico. O Brasil é uma república federativa presidencialista. Certo. Isso já diz muito. Significa que temos a separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Mas eles não vivem isolados, né? Não, claro. Ter o tal sistema de freios e contrapesos. Exatamente. Checks and balances. É uma vigilância mútua, assim, para buscar um equilíbrio, para um poder não atropelar o outro. E como é que isso funciona na prática, assim, no dia a dia do presidente, pensando nessa dupla função que você falou, chefe de Estado e de governo? Olha, como chefe de Estado, ele é a cara do Brasil lá fora, sabe? Representa o país, assina tratados internacionais. Ah, mas aí já tem um freio, né? Tratado precisa passar pelo Congresso. Precisa. Exatamente. O Congresso tem que referendar. Já como chefe de governo, ele toca a política interna, a administração federal. Tipo, nomear ministro? Isso, nomeia e exonera ministros, comanda as Forças Armadas, sanciona ou veta leis que vêm do Congresso, expede decretos para fazer a lei funcionar. Mas sempre nesse jogo com os outros poderes, então. Não é absoluto. De jeito nenhum. Ele sanciona a lei, mas quem faz a lei é o legislativo. Ele pode vetar um projeto, mas o Congresso pode analisar e até derrubar esse veto. É uma dinâmica constante, uma negociação. Entendi. E essa dinâmica toda, ela é bem característica do nosso presidencialismo, né? A eleição direta para o presidente pesa muito nisso. Com certeza. A eleição direta dá uma legitimidade popular muito forte para o presidente e para o vice. Isso marca a independência do executivo em relação ao legislativo. Mas, ao mesmo tempo, eles são interdependentes, precisam conversar. Não dá para governar sozinho. Não dá. Inclusive, uma das fontes que a gente viu, acho que do ministro Gilmar Mendes, aponta que existe uma percepção de que o executivo tem uma certa proeminência no nosso sistema. Proeminência, mas não supremacia? Exato, um protagonismo grande que exige muita habilidade política, muita negociação com o Congresso, com outros atores. Faz sentido. E os documentos também falam das funções típicas e atípicas do executivo, né? Típica seria o quê? Administrar, executar política pública. Isso, o dia a dia da gestão pública, planejar, implementar programas. E as atípicas, fiquei curioso com isso. Tipo, editar a medida provisória. Isso não é quase como legislar? É uma excelente pergunta. Sim, quando o presidente edita uma MP, ele está exercendo uma função normativa que é muito parecida com a do legislativo. É uma ferramenta poderosa. Poderosa e imediata, né? Tem força de lei na hora. Tem força de lei assim que publicada. Mas aí vem o contrapeso de novo. A MP tem prazo de validade. O Congresso precisa analisar e votar para converter em lei definitiva. Se não votar a tempo, ela caduca, perde o efeito. Ah, bom. Tem esse controle? Tem. E outra função que chamam de atípica é julgar processos administrativos disciplinares dentro da administração. É como se fosse uma função quase judicial. Quase judicial. É, mas a maioria dos juristas diz que não é jurisdição de verdade, sabe? Julgar mesmo com força de coisa julgada, isso é só com o poder judiciário. Entendi. E além dessas funções mais gerais, a Constituição, no artigo 84, lista um monte de atribuições específicas do presidente. Nossa, é uma lista bem longa mesmo. Vai desde o básico, tipo sancionar, promulgar e mandar publicar as leis, até expedir decretos e regulamentos para garantir que a lei seja cumprida direitinho. Vetar projetos também está lá. Também, nomear e exonerar ministros de Estado, que já falamos, ser o comandante supremo das Forças Armadas, E a parte do orçamento, né? Mandar os planos para o Congresso. fundamental. Enviar o Plano Plurianual, o PPA, o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e as propostas de orçamento anual, a LOA. É o executivo propondo como gastar o dinheiro público. E tem aquelas medidas mais drásticas, né? Estado de defesa, estado de sítio. Sim, em situações de crise grave. Mas, de novo, sempre com controle do Congresso.
Precisa de autorização prévia ou referendo posterior do Congresso Nacional. O mesmo para a intervenção federal nos estados. E tem também os decretos autônomos mencionados no mesmo artigo, né? O que são eles? Assim, o inciso V do artigo 84 é um poder mais, digamos, administrativo. Permite ao presidente mexer na organização da administração federal Como assim, mexer? e organizar estruturas, mas, atenção, sem aumentar despesa e sem criar ou extinguir órgãos públicos. Isso precisa de lei. O decreto autônomo serve também para extinguir cargos ou funções públicas quando estiverem vagos. É para dar uma agilidade na gestão interna. Entendi. Uma ferramenta de gestão. Exato. E falando em gestão, é bom lembrar que o presidente não precisa fazer tudo sozinho. O parágrafo único desse mesmo artigo 84 permite que ele delegue algumas atribuições Delegar para quem? para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Mas tem coisa que não dá para delegar não, viu? Tipo o quê? A própria nomeação de ministro, por exemplo. Declarar guerra, celebrar a paz, decretar estado de defesa, estado de sítio, essas coisas são personalíssimas do presidente. Entendi. E para fechar essa parte da estrutura, o que acontece se, sei lá, o presidente e o vice saem do cargo ao mesmo tempo? Fica vago. A Constituição pensa nisso. É a chamada dupla vacância. A regra depende de quando acontece. Como assim? Se a presidência e a vice ficam vagas nos 2 primeiros anos do mandato, tem que chamar nova eleição direta, para o povo votar de novo em até 90 dias. Ah, eleição direta. Sim, mas se essa dupla vacância acontecer nos 2 últimos anos do mandato, aí a eleição é indireta. Indireta, quem vota? O Congresso Nacional. Eles elegem alguém só para completar o restinho do mandato, o chamado mandato tampão. Isso tem que acontecer em 30 dias. Curioso, já aconteceu algo assim na história? Bom, a regra da eleição indireta nesse caso específico, acho que não foi aplicada ainda, mas tivemos a crise da renúncia do Jânio Quadros, né? Que levou àquela posse super conturbada do vice João Goulart, e até uma mudança temporária para o parlamentarismo, uma coisa bem única na nossa história republicana. É verdade, aquele período foi bem complexo. A Constituição, lá no artigo 86, ela estabelece uma imunidade temporária, né, para atos estranhos à função. Quer dizer, crimes comuns que não têm relação com o cargo, cometidos antes ou durante o mandato. Uhum. Só podem ser processados, via de regra, depois que ele sair. Tem uma exceção, claro. Qual seria? Se a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros, autorizar que o processo comece lá no Supremo, no STF. Ah, entendi. É uma barreira alta, 2/3. É bem alta. E mesmo se a Câmara autorizar, a prisão não é algo imediato, pelo que entendi. A proteção vai além só do processo começar. Precisamente. Mesmo com essa luz verde da Câmara para o STF tocar um processo de crime comum, a prisão, olha, só depois de uma sentença final, sabe? Aquela que não cabe mais recurso. O trânsito em julgado. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 86. Nossa, é uma garantia forte, então. Contra a prisão preventiva, esse tipo de coisa? Exato. E é interessante, né? O STF já disse numa DI, a 10/20, que essa imunidade específica para prisão cautelar não vale para governador de estado. É algo bem específico da presidência mesmo. Entendi, uma diferença clara aí, pensando na estabilidade da presidência, imagino. E para os crimes que têm a ver com a função, os de responsabilidade. Aí o caminho é outro. Totalmente diferente. São infrações político-administrativas, né? Definidas em lei. O julgamento não é no judiciário comum, é um julgamento político. Feito pelo Senado. Isso, pelo Senado Federal. Mas, de novo, só depois que a Câmara aceitar a acusação. E precisa daqueles mesmos 2/3 para admitir. É um filtro duplo. E se o processo por crime comum andar no STF, o que acontece com o presidente? Se a Câmara autorizar e o STF instaurar o processo por crime comum, o presidente fica suspenso das funções por 180 dias. Se não julgarem nesse prazo, bem, aí ele volta para o cargo e a suspensão acaba. Uau! É um sistema complexo para equilibrar as coisas, né? Responsabilidade e evitar paralisia. Exatamente essa a ideia. Evitar que o país pare por qualquer acusação, mas também ter um caminho para responsabilizar. Faz sentido. Agora, descendo um degrau, os ministros de Estado, os auxiliares diretos, né? O presidente escolhe e eles parecem chave na gestão.
Fora chefiar as pastas, qual é o peso real deles, assim, no dia a dia do governo? Olha, eles são peças cruciais mesmo. O artigo 87 define bem. Primeiro, os requisitos básicos, né? Ser brasileiro, maior de 21, direitos políticos em dia e as funções. Orientar, coordenar, supervisionar a área deles, baixar instruções, apresentar relatórios para o presidente e praticar os atos da pasta, claro. E aquela função de referendar os atos do presidente, né? A tal da referenda ministerial. Isso é mais uma formalidade ou tem um peso de controle real? Os textos que a gente viu mencionam uma visão do STF sobre isso. Bem lembrado. A referenda ou contra-assinatura, assim, na teoria, ela serve para dar validade formal ao ato presidencial e também para dizer que o ministro está junto, corresponsável. Certo. Só que o STF já deu a entender que a falta dessa assinatura nem sempre invalida um decreto, por exemplo. Depende do caso, do contexto. Ah, então não é tão automático assim. Não é. Isso abre uma discussão interessante, né? Sobre qual o grau real de controle que o ministro exerce ou a responsabilidade que ele de fato assume por um ato que, no fim das contas, é do presidente. A dinâmica política ali, a relação presidente-ministro, pesa muito. Interessante essa tensão, né? Entre o que está na lei e como a coisa funciona na prática. Bom, além dos ministros, os materiais falam de dois conselhos importantes de assessoramento: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Para que eles servam exatamente? São órgãos para consulta em situações bem sérias, né? O artigo 89 fala deles. O Conselho da República, que está no artigo 90, opina sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e outras questões que podem afetar a estabilidade das instituições democráticas. E quem participa desse? A composição é mais ampla. Tem o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, líderes da maioria e minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos nomeados pelo presidente. A ideia é ter um olhar político mais abrangente. Entendi. E o outro, o Conselho de Defesa Nacional, pela composição que eu vi, parece bem focado em segurança, né? Exato. O Conselho de Defesa Nacional, lá no artigo 91, opina sobre declarar guerra, celebrar paz, decretar estado de defesa, de sítio, intervenção federal e também sobre questões estratégicas, tipo áreas indispensáveis para a defesa do território. E a composição reflete isso. Totalmente. Tem o vice, os presidentes da Câmara e Senado, e aí entram os ministros da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores, do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O objetivo é dar para o presidente um subsídio técnico e político bem especializado para decisões de altíssimo impacto para a segurança e soberania do país. Então são órgãos para dar um suporte mais técnico e político em momentos bem específicos. Isso. A questão que sempre fica no ar, claro, é o quanto essas opiniões, esses pareceres, de fato pesam na decisão final do presidente. São consultivos, né? A decisão é dele. Entendido.